Peso no bolso, o aumento na conta de luz começa a valer a partir de hoje. Triplo homicídio na 113 Sul. Delegada que foi responsável pelo caso é presa. Câncer de mama, sedentarismo é responsável por 12% das mortes. Referência no jornalismo, conheça Gervásio Batista, o único fotógrafo brasileiro que cobriu a guerra do Vietnã. E ainda continuam foragidos assaltantes que explodiram caixa eletrônico em shopping nesta madrugada. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A gente começa o Band Cidade desta segunda com uma notícia nada agradável. Pois é, a partir de hoje, a conta de luz está mais cara. O aumento é de mais de 6% para consumidores residenciais e 7% para a indústria. E alguns empresários já antecipam que vão repassar o reajuste para o consumidor. 6,15% para residência e comércio. Já para as indústrias, 7,31%. Esse é o reajuste médio que começa a valer hoje na conta de luz. Um aumento que não foi recebido com bons olhos pelo consumidor. Tudo propício para baixar e só sobe, né? É um absurdo, só aumenta as coisas, tanto combustível quanto luz. Se colocar no papel, o aumento vai ser de um pouco mais de R$ 6 em uma conta de luz que hoje gira em torno de R$ 100. O impacto que, à primeira vista, pode parecer pequeno, mas o problema mesmo é quando a fatura residencial é somada aos reajustes feitos pelos comerciantes para compensar o aumento que eles tiveram na fatura da energia elétrica. O pãozinho, a fruta, qualquer produto que está dentro da minha casa, ele vai sofrer esse impacto financeiro e possivelmente ele vai ter um aumento de custo. O Jean Anderson, atendente dessa lanchonete, já começou a calcular em quantos produtos devem aumentar. Pela base, deve aumentar assim, mais ou menos uns 50 centavos, de 25 a 50 centavos. Por quê? Porque é 6%, 6% já é muito para o consumidor, né? O educador financeiro alerta ainda que o consumidor não deve relaxar com as contas no fim de ano, já que entra recurso extra, como o 13º. Porque à medida que eu tenho um aumento, necessariamente eu tenho que ter uma reorganização dos meus gastos para evitar desperdício e o que for supérfluo ou desnecessário, esse eu deixar bem longe da minha casa. E vai pesar no bolso. A gente vai falar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. O que justifica esse aumento aí acima da inflação? É falta de vergonha e ganância, né? Porque o que a gente verifica é a SEB pedindo e recebendo um aumento na conta de luz que corresponde a quase o triplo da inflação do período. Nada aumentou tanto, mas eles querem aumentar tudo isso, apesar de não melhorarem na mesma proporção a qualidade do serviço vagabundo que prestam. É claro que aquele comerciante que vende sorvete, aquele outro que vende, carne ou qualquer produto que exija conservação em geladeira, em freezers, etc., ele vai ter um aumento importante no seu consumo de energia e isso ele tem que passar mesmo, é obrigado a passar para os consumidores. Esse aumento da SEB chega a ser criminoso. Tomara que alguém recorra disso em algum fórum, alguma instância que possa rever esse abuso, mas esse cometido contra a população do Distrito Federal. Olha, 2 creches e uma quadra poliesportiva foram entregues à população de Samambaia nesta segunda-feira. Veja aí. Nem parecia que era segunda-feira para os alunos da Escola Classe 431 de Samambaia. É que nesta segunda-feira, a quadra poliesportiva do colégio foi finalmente entregue. Há muito tempo, as quase 1.000 crianças que estudam aqui esperavam por uma quadra assim. Também em Samambaia, 2 creches foram entregues nesta segunda-feira. Cada uma delas vai receber mais de 130 crianças de 4 meses até 3 anos de idade. Desde quinta-feira passada, quando a creche Raposa do Cerrado começou a funcionar, a mãe da Valentina vai trabalhar tranquila. Facilitou muito, né? Porque não tinha com quem deixar, mesmo eu sendo educadora, eu precisava deixar ela por conta da idade em uma escola. E quando me ligaram, eu fiquei muito feliz, porque não é fácil conseguir vaga na rede pública, assim,
nessas creches, né? E eu fiquei muito feliz por ter conseguido a vaga. Cada creche recebeu um investimento de 4 milhões de reais. Esse valor foi dividido entre o governo do Distrito Federal e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Depois de 6 meses de condenação, Marta Vargas foi presa neste fim de semana. A ex-delegada foi condenada a 16 anos de prisão por falsidade ideológica, fraude processual, ainda violação de sigilo funcional e tortura durante as investigações do triplo assassinato da 113 Sul. A ex-delegada Marta Vargas foi presa pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil. Ela foi condenada em segunda instância a 16 anos de prisão em regime fechado por falsidade ideológica, fraude processual, violação de sigilo funcional e tortura. Segundo a polícia, os crimes foram cometidos durante os 8 meses em que esteve à frente das investigações das mortes do ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, da mulher dele, Maria Carvalho Mendes Vilela, e da empregada do casal, Francisca Nascimento da Silva. Eles foram encontrados mortos em agosto de 2009 no apartamento do casal na 113 Sul. Segundo a Justiça, a ex-delegada usou vidente em investigação e plantou provas. Em julho, ela perdeu a aposentadoria. Os 3 homens acusados do homicídio foram condenados a mais de 55 anos de prisão. Já a Adriana Vilela, filha do casal, aguarda em liberdade 9 anos após o crime. A ex-delegada, presa no sábado, foi levada para a carceragem do Departamento de Polícia Especializada, onde estará à disposição da Justiça. Agora, Cláudio Humberto, o que chama a atenção é a demora aí desse resultado do caso. Tomara que muitos dos crimes atribuídos à delegada não tenham prescrito ou não estejam prestes a prescrever. Demorou muito, 9 anos, mas também, por outro lado, mostra que a Polícia Civil não cessou as investigações desse caso. Olha, esse caso aí, envolvendo a ex-delegada Marta Vargas, é um dos mais ridículos, mais patéticos da história da Polícia Brasileira, particularmente da história da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. É preciso lembrar também, e aí é um meia-culpa que é necessário ser feito, é que Marta Vargas, essa ex-delegada, sempre foi a queridinha da imprensa de Brasília. Tudo o que ela fazia ganhava os holofotes, os flashes e ampla divulgação. E aconteceu também na investigação desse caso. Ela chegou a convocar uma vidente que, para atuar como se fosse uma espécie de GPS do além, à procura dos bandidos que eventualmente tivessem cometido o crime. Foi assim que ela bateu na porta de alguém indicado, uma casa indicada pela tal da vidente, prenderam 2 rapazes, aqueles culpados de sempre, que as polícias em vários estados costumam produzir, submeteram esses 2 coitados a severa tortura, daí essa acusação à ex-delegada, e também plantaram provas na casa deles para tentar, de alguma maneira, vinculá-los ao assassinato. Os crimes cometidos na investigação são pavorosos. Por isso, a Corregedoria da Polícia Civil está de parabéns. Entre as presepadas, aliás, indicadas nessa investigação, está o envolvimento, o suposto envolvimento e absolutamente inacreditável envolvimento da filha do casal que foi assassinado junto com a empregada da família, com 75 facadas. Está chegando a hora do voto novamente, faltando menos de uma semana para o segundo turno das eleições. A presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, se reuniu hoje com os presidentes dos tribunais regionais eleitorais de todo o país. Segurança das eleições e preparação para o segundo turno foram alguns dos temas debatidos. Em uma entrevista ontem, Rosa Weber negou que o TSE seja negligente no combate às chamadas notícias falsas, fake news. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, inclusive com o TSE aí no fundo, né, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Boa tarde para vocês, uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Exatamente isso, uma das principais preocupações com as eleições desse ano são com as chamadas fake news, né? Preocupação também do TSE, mas não só com as notícias falsas relacionadas aos candidatos. O TSE se preocupa principalmente com relação às notícias falsas relacionadas ao próprio tribunal, ao processo eleitoral. A gente recebe essas notícias aí
aí que põe em xeque a credibilidade das urnas, né, a confiabilidade das eleições como um todo. Então, a ministra, presidente do TSE, Rosa Weber, voltou a dizer que não há motivos para a gente desconfiar das eleições, que todo o processo é um processo bastante garantido, aí tem uma garantia, uma segurança. Disse também que o TSE não tem pressa em dar respostas a essas fake news, que tudo tem o seu tempo ali, que o importante é manter o equilíbrio diante desse processo, diante de tantas notícias falsas. Ontem também o ministro da Segurança Pública, ministro Raul Jungmann, deu um balanço aí da atuação da Polícia Federal até agora no processo eleitoral. Então foram abertos 469 inquéritos, ou seja, investigações aí com relação a crimes eleitorais, diversos crimes, boca de urna, que a gente sabe que é proibido, vários crimes mesmo, também com relação às fake news. E hoje, Rodrigo, um comitê que foi criado dentro do TSE para analisar essas chamadas fake news, que tem empresas aí, especialistas em verificar essas informações, checar essas informações. Hoje vai ter a primeira reunião desse comitê. E aí, com relação a esses inquéritos aí, como a gente estava dizendo, que o ministro aí deu esse levantamento, ele citou um exemplo de uma pessoa que foi identificada, que produzia fake news. Sabe de onde que ela estava produzindo essas fake news? Do Japão. E a polícia identificou essa pessoa. Então, uma resposta dizer o seguinte: olha, não adianta achar que por estar na internet pode fazer o que quiser, que é terra sem lei, não. Nós estamos investigando, estamos apurando e temos instrumentos para chegar até essas pessoas. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando. Cláudio Humberto, o que a gente pode esperar dessa reta final dessa semana decisiva? Não pode esperar muito, né, sobretudo da Justiça Eleitoral, que ontem, durante uma coletiva, deixou claro que a sua incapacidade ou pelo menos a impossibilidade de enfrentar a disseminação dessas fofocas, desses boatos, né? Eles chamam de notícia falsa, uma coisa malandra para vincular notícia com uma coisa falsa, entendeu? Que é exatamente como os políticos chamam qualquer denúncia contra eles. A Justiça Eleitoral e nem tampouco o falante ministro da Segurança Pública apontam que notícia é falsa, que tipo de notícia foi falsa, né? O que, na verdade, se trata, minha gente, é de boato, é de memes, é de mensagens mentirosas que circulam nas redes sociais. Não notícias, não há notícias falsas. Ou, pelo menos, as autoridades até agora foram incapazes de apontar uma sequer. O ministro da Segurança fala em mais de 400 inquéritos abertos pela Polícia Federal para investigar notícias falsas. Então, poderiam pelo menos listar umas 10, 20, 30 ou as 400 para que a gente tivesse uma ideia do que é que eles estão falando. A gente verifica que a Justiça Eleitoral e também a área de segurança pública tem dificuldade de chamar o fenômeno pelo nome. O nome adequado não é fake news, não é notícia falsa. O nome adequado é boato. O nome adequado é disseminação de informações, essas sim, falsas, informações falsas, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Twitter, seja lá onde for. Notícia não. Essa daí, até agora, ninguém foi capaz de apontar nenhuma. Olha, a capital amanheceu nesta segunda com um forte nevoeiro, uma neblina, fenômeno que é consequência da grande concentração de umidade, fez com que alguns prédios praticamente desaparecessem entre as nuvens. O nevoeiro encobriu muitos prédios do centro de Brasília. O fenômeno, que se espalhou por todo o DF, é consequência do contato entre o vapor da água e o ar frio da manhã. Não dava nem para ver alguns prédios. Os motoristas tiveram que reduzir a velocidade. Segundo o IMET, vem mais chuvas por aí e a qualquer momento durante toda essa semana, deixando o clima instável. O temporal de ontem à noite provocou a queda desta árvore na 312 Sul. A queda bloqueou a entrada da garagem do prédio. A árvore foi retirada nesta manhã de segunda-feira, depois de horas de trabalho do Corpo de Bombeiros e da Nova Cap. E a seguir sai nova pesquisa para a Corrida ao Buriti. Veja os detalhes daqui a pouco. O Band Cidade volta já.